Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Ai, que bom, comigo tá tudo bem também. Hoje nós iremos iniciar, nossa semana, na segunda-feira, a nossa aula de geografia. Peguem o livro de vocês e vamos dar início ao assunto Brasil, clima. Antes de nós começarmos a falar sobre o clima, eu queria fazer duas observações com vocês. A diferença entre clima e tempo. Tempo é quando eu sei que, ou quando eu saio da janela e eu olho e eu vejo, hoje o tempo tá nublado. Hoje parece que vai chover. Hoje tem sol. Quando eu falo tempo, eu quero dizer o tempo que está sendo demonstrado para mim naquele determinado momento. É o tempo que pode variar. Ora tá sol, ora tá chuva. Quando eu falo de clima, eu quero dizer as condições meteorológicas daquela determinada região durante um tempo maior. Ou seja, o clima não é avaliado apenas com um dia, com 2 dias, uma semana. O clima de determinada região, ele é determinado por anos, no mínimo 30 anos. Eu consigo saber qual é o clima que aquela região tem ou possui, né? Agora, o que eu posso considerar para poder determinar o clima desse lugar? Eu posso considerar as condições habituais daquela região, né? E as oscilações que ocorrem na relação entre as camadas da Terra, entre a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera, a geosfera e a criosfera. Então, nós temos a geosfera, que vocês já conhecem, né? Que é a parte sólida, né? Tanto interna quanto externa do nosso planeta. Temos também a criosfera, que é a região da superfície terrestre congelada, né? Com gelo ou com neve. E com isso nós temos alguns elementos que nós conhecemos que são congelados, que fazem parte dessa superfície da Terra, que no caso é a criosfera, que são as geleiras, né? Que são as calotas polares, que são os blocos de gelos continentais, além de rios e lagos que também se congelam. Agora eu vou dispor de algumas imagens para vocês, para a gente conhecer alguns fatores que podem influenciar, né, essa questão climática. Vamos lá? Vamos começar falando então do primeiro fator, que é a pressão atmosférica. O que vem a ser essa pressão atmosférica? É a pressão que a atmosfera exerce em um determinado local do planeta. Ou seja, quanto maior a altitude, igual está mostrando na imagem, menor vai ser a pressão atmosférica. Porém, quanto menor a altitude, maior vai ser essa pressão que a atmosfera vai exercer, né, em determinado local do planeta Terra. O próximo fator que vemos aí é a localização. Como a gente pode observar, a localização de qualquer ponto no planeta é definida pela latitude e pela longitude. O próximo fator que temos é a altitude, que é a distância entre um determinado ponto do relevo e o do nível do mar. Quanto mais elevado for o relevo, menor é a temperatura, portanto, mais frio é o clima. Ou seja, quanto mais alto, mais frio. Outro fator é a maritimidade. Nas regiões mais próximas ao mar, o clima do ar ele é mais úmido. Agora, já nas regiões mais distantes, elas não recebem tanta essa umidade, né, do ar com relação ao mar, igual as regiões que são mais próximas ao mar. Agora nós temos a famosa massa de ar, muito ouvida, né, pelos meteorologistas, né, quando a gente está assistindo alguma reportagem e tal. O que vem a ser essa massa de ar? Ela é um grande corpo de ar que vai se deslocando, né, de um lugar para o outro. E elas podem ser tropicais ou polares.
Temos também as correntes marítimas, né, que são os movimentos das águas dos oceanos, em virtude do movimento da rotação do nosso planeta Terra. E também dos ventos, né, que fazem essa diferença na densidade das águas oceânicas. A vegetação, que são as formações ou espécies vegetais, né, presentes em um determinado local. E elas influenciam o ciclo hidrológico deste local, aumentando ou diminuindo a quantidade de água e o vapor de água presentes em determinada região. Temos ainda a umidade, que ela é utilizada para descrever a quantidade de vapor de água presentes na atmosfera. Temos também a precipitação, que é qualquer queda que em forma líquida, né, ou sólida, né, que é proveniente da atmosfera. Um exemplo de uma precipitação é a chuva. A chuva, o granizo, a neve, entre outros fenômenos que podem ser classificados como uma precipitação. E temos ainda as ações dos seres humanos, né, que alteram o ritmo natural das mudanças climáticas, com as suas atitudes, né, com relação ao ambiente onde ela está inserida. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre os tipos climáticos, né, do Brasil. Um deles são o clima equatorial, que apresenta temperaturas elevadas e chuvas abundantes, predominando na região norte do país. Temos ainda o famoso clima tropical, né, o mais predominante, né, no nosso país. Esse clima, ele é caracterizado por temperaturas elevadas durante boa parte do ano, devido à grande extensão territorial do Brasil. Temos também o clima semiárido, que é um clima característico da região do sertão, né? Da região do Nordeste. Apresenta também temperaturas elevadas o ano todo e chuvas escassas, ou seja, não tem muitas chuvas. Temos também o clima subtropical, né? Esse tipo de clima, ele ocorre nas áreas do país situadas abaixo do Trópico de Capricórnio, englobando toda a região sul e parte da região sudeste. E as estações do ano são muito bem definidas neste clima, muito conhecida como invernos frios para os padrões brasileiros e verões quentes. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre vegetação. O que vem a ser vegetação? Vegetação é um conjunto, né, de espécies de vegetais característicos de uma determinada região. O Brasil tem uma grande extensão territorial e uma variação climática muito grande. E, por isso, ele abriga vários tipos de vegetação. E nós temos aí com destaque, né, algumas regiões com mais destaque nessa vegetação. Neste mapa, nós podemos observar. Nós temos como tipo de vegetação muito conhecida a floresta amazônica, a mata atlântica, a mata de araucária, a mata dos cocais, o pantanal, a caatinga, o cerrado e os campos e os mangues também, né? Podemos observar nesse mapa. Vamos então falar um pouquinho sobre essa vegetação que nós temos no Brasil. Vamos começar pelo cerrado, né? Qual que é o tipo de vegetação do cerrado? Ele é formado por plantas rasteiras, né? Por arbustos baixos, né? E árvores distantes uma das outras. Não é aquela quantidade de árvore todas juntas. Então, esse tipo de vegetação está relacionado com o cerrado. Nas matas dos pinhais, ou também conhecida como mata araucária, é onde se desenvolve, né, os pinheiros do Paraná, né, que é muito utilizado na confecção de móveis, né. Temos ainda o mangue, né, muito conhecido
por ter as suas árvores, seus arbustos, né, crescendo em lamas, né, e em lugares alagados. Temos a caatinga, né, que possui uma vegetação muito resistente, que consegue sobreviver mesmo com a falta das chuvas. Temos a nossa famosa floresta amazônica, né, com a sua vegetação densa, com árvores grandes e de diversas espécies, né. Temos a Mata Atlântica, né, com a sua vegetação bastante densa, com diversas opções de plantações variadas, né, e ela se caracteriza por nos proporcionar plantações, né, vegetações que utilizamos muito em ornamentação, em decoração. Temos também as matas dos cocais, né, onde predominam muito as palmeiras, né, aquelas árvores bem grandonas, né, bem grandes. Temos os famosos campos, né, onde predomina a vegetação com arbusto, né, arbustiva e gramíneas, né. E temos também a vegetação do Pantanal, que é uma mistura das vegetações do Cerrado com a floresta amazônica e com os campos, né? Ela tem essa diversidade aí gigantesca, né? E é uma vegetação bem úmida. As formações vegetais do Brasil, elas podem ser divididas em dois grupos. Os florestais, né? Que são as formações florestais, que são conjuntos de espécies que apresentam necessidades ecológicas, né, e estruturas de porte bem semelhantes, né, e temos também as campestres, né, que são geralmente encontradas em territórios planos ou quase planos, que precisam de mais um clima temperado e tropical, né, e as formações campestres no Brasil, elas são classificadas por campinarana, savana ou estepe. A campinarana, ela é uma formação vegetal que nós podemos encontrar em alguns locais da Amazônia, especialmente nas campinas do Rio Negro. E dependendo do solo, né, ela apresenta algumas espécies de vegetais arbóreas, arbustivas ou gramíneas. As savanas, elas apresentam diversas formações vegetais, como savana florestada, savana arborizada, savana parque e savana no gramíneo, lenhosa. E no Brasil, a sua formação mais conhecida é o cerrado. Nessa formação vegetal, predominam as gramíneas. O estepe tem sua formação vegetal campestre situada em regiões com terras planas ou quase planas, com vegetações predominante por grama, né, e pouca presença de plantas arbustivas ou arbóreas, como a gente pode ver nas imagens. Bom, gente, agora que a gente viu um pouquinho sobre o clima e a vegetação brasileira, peguem o livro de vocês e vamos realizar as atividades propostas, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa é só me chamar, tá? Um beijo grande e bons estudos, tá? Até a próxima!